toda a honra, toda a glória a ti, Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Opa. Então vamos lá? Terceiro dia. Tá calor aí? Que bênção. Tá muito calor, gente, mas o negócio vai esquentar mais ainda, porque o Espírito Santo tá aqui. Amém? Vamos se alegrar aí que o negócio vai ficar doido. Amém? Abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. 1 João, capítulo 2. Vamos lá do 1 ao 6. Amém, igreja? Vamos lá então. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Feche sua Bíblia e vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos primeiramente por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu um dia maravilhoso para nós, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Mais um dia nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Pai, fala conosco, Pai, que é necessário realmente que o Senhor cresça todos os dias, Senhor, e eu diminua, Senhor. Venha falar com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz mais uma vez, durante esses 12 dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que realmente, para aqueles que me conhecem um pouco mais, não sei se isso é certo ou é errado, mas muita gente gosta de fazer e colocar assim um versículo preferido da sua vida. Ah, esse versículo é o versículo que fala, esse aqui conta a minha história, isso aqui mudou a minha vida. E se isso é certo ou errado, eu não sei, mas eu também faço. E eu falo para você, meu irmão, que o versículo que mudou a minha vida, consegui enxergar o evangelho de uma outra forma, foi João 3,30. E ele foi pregado aqui dentro dessa igreja há uns 4 anos atrás. E era um momento que eu estava mais, assim, em dúvidas da minha vida, do meu ministério. E o pastor Eduardo foi usado por Deus para pregar esse tema. João 3,30. É necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Aquele dia eu estava sentado ali e eu consegui compreender de uma forma que eu nunca tinha conseguido. Assim, eu li esse texto várias vezes, eu tinha eu gostava bastante desse texto, me chamava bastante atenção, mas aquele dia eu consegui entender realmente. E isso me ajudou a compreender algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Eu digo para você, meu irmão, que a partir daquele dia eu comecei a entender um pouco do evangelho e começou, não digamos ser mais fácil, mas eu consegui caminhar com mais frequência e entender o propósito. Era um momento de frustração, era um momento de, digamos assim, de tristeza na minha vida, mas eu entendi que era um propósito. Eu entendi que tinha que passar por aquilo. Eu entendi que era necessário que o Senhor crescesse. Eu entendi que aquele momento que eu estava passando era um momento que eu estava diminuindo, porque a glória de Deus estava crescendo na minha vida.
Ali eu entendi que eu tinha que ficar pequenininho. Porque ser pequeno, muitas vezes, é se tornar não só pequeno de estatura, meu irmão, mas estar lá embaixo. Para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando fala que ele cresça, eu vou contar para vocês, eu fiz uma leitura e principalmente um esboço do que Deus falou comigo aquele dia. Nada mais, nada menos, vou compartilhar o que Deus falou aquela noite comigo. As particularidades e realmente aonde Deus ministrou no meu coração. Desde o dia que eu fiquei sabendo desse tema, eu não tinha dúvida que eu tinha que pregar isso. Que eu tinha que compartilhar com a igreja o que Deus fez na minha vida. E nós vamos falar sobre a necessidade de diminuir. O texto diz que é necessário que o Senhor cresça. Mas é necessário que você diminua. É necessário que eu também preciso diminuir. Porque crescer, se Jesus precisa crescer, realmente, logicamente, eu preciso diminuir. Mas o que é o diminuir? Por que é necessário eu diminuir? Porque quando nós ouvimos a palavra diminuir, já é algo confrontador para a gente. Porque ninguém gosta de ser menor do que o outro. Ninguém gosta de se colocar, digamos assim, não, eu ser menos que fulano. Mas aqui nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de Jesus. E mesmo assim nós como igreja temos uma dificuldade muito grande, e muitas vezes em se diminuir perante ao Senhor. E nós vamos entender o porquê disso. Então, eu precisava melhorar muitas coisas da minha vida. Eu vi que eu estava um tempo na igreja, mas eu só estava aqui por estar. Porque eu achava que ser igreja era estar dentro da igreja, sentado olhando uma pregação bonita. Eu achava que ser igreja é estar presente dentro da célula. É presente nos cultos. Mandar um Feliz Natal, um Ano Novo pro pastor, porque eu lembrei do pastor, então estou na bênção. Eu achava que ser igreja era isso. E quando o negócio pegava, aí eu não entendia o que era ser igreja. Porque eu não aceitava algumas situações, alguns confrontos que tinha perante a mim. Porque eu queria ser o lado bom do evangelho. E quando o Senhor fala que ele cresça, aí vem o confronto. A primeira pergunta que eu falo para você é se você está disposto a ser confrontado essa noite. Se você não está, não posso fazer nada, vai ser do mesmo jeito. É isso que o evangelho é. A campanha, meu irmão, vou falar sobre campanha agora. A campanha é bonito, 12 dias nós viemos aqui. É o sobrenatural de Deus, é um desafio, uma maratona. Mas não ache que isso daqui é o suficiente para agradar o coração de Deus. Isso daqui é o mínimo do mínimo do mínimo. Que muitas vezes nós viemos para a igreja 12 dias, depois esquecemos o resto do ano. Isso não é o Deus que nós servimos? Se nós queremos que ele cresça, nós queremos que isso tem que ser para toda a nossa vida. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre o arrependimento. Não tem como nós crescermos, que Jesus cresça na nossa vida se nós não nos arrependermos. Isso aqui não falo só para ímpio, não. Porque infelizmente nós como igreja, o orgulho toma conta do nosso coração e sabemos que estamos num pecado, estamos num caminho pecaminoso e não temos coragem de nos arrepender. O orgulho vale muito mais. Nós estamos num caminho, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja e não temos sabedoria o suficiente em se dobrar diante do Senhor e pedir perdão. E isso aconteceu comigo, meu irmão. O pecado, ele estava tomando a minha mente. E eu vou falar para vocês qual que era o meu pecado. Meu pecado era querer saber que todo mundo, eu era melhor que todo mundo. Ninguém assim, ó. Eu tinha o ego maior que esse teto aqui. Eu sentava nessa cadeira aqui e ficava analisando o cara que estava pregando. Mas se ele errasse uma letra, eu já estava questionando. Meu Deus do céu. E Jesus olhava para mim e pensava, pobre você. E eu achava que estava abafado. E eu ia caminhando daquele jeito, achando que era melhor que todo mundo. Nós não podemos esquecer que o ano passado Deus falou sobre que vem o teu reino. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa para a nossa igreja, porque reino e que ele cresça. Se nós analisarmos os dois, entendemos que é intimidade. Não adianta eu vir fazer campanha para querer um monte de coisa, mas não quero ter intimidade com o Senhor. Eu te convoco a você colocar no teu plano
No teu papel, mais intimidade com o Senhor. Porque aqui nós somos uma igreja que pregamos a salvação de Cristo, não bênçãos. As bênçãos são consequências. As consequências da vida cristã são bênçãos. Mas o primeiro é a salvação. Porque Cristo não morreu para abençoar a crente. Cristo morreu para levar todos nós, os nossos pecados, e depois são consequências. Então precisamos se arrepender. Isso daqui não é só coisa de ímpio, não. É para a igreja também. Já está na hora que nós estamos entendendo. Cantamos uma canção aqui agora há pouco. Jesus está voltando. E a igreja está como? A igreja de Cristo está se preparando como? Nós estamos pregando sobre que ele cresça. Mas nós estamos dispostos que ele cresça mesmo? Nós estamos dispostos a pagar o preço para que o Senhor realmente cresça na nossa vida? Ou só estamos dispostos se o Senhor me abençoar? Eu sei que é uma palavra meio difícil de se engolir, meu irmão. Mas nós temos que sair dessa paranoia que o Senhor é só... É o Aladim que nós vamos usar aqui, pedir 3 desejos e acabou. É muito mais do que isso, meu irmão. Se o teu propósito vem aqui, me perdoe te falar, mas não é só isso. Arrependei-vos. Arrependa-se. Você sabe. Você sabe. Cada um sabe a sua particularidade, o que precisa mudar. Então, tire esse orgulho maldito da nossa vida e dobre os seus pés diante do Senhor e peça perdão. Mas não um perdão remorso, um perdão genuíno. Deus está aqui perante nós para te ouvir, te abraçar e te perdoar. Está disposto a isso? Porque para crescer, precisa estar disposto a algumas coisas. Amém? Vamos lá. Renunciar àquilo que é meu para praticar a santidade. Tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Santidade. Algo que nós precisamos trabalhar como igreja. É algo que nós vamos trabalhando até a hora que o Senhor voltar e buscar a sua igreja. É um processo de santidade todos os dias, meu irmão. Ninguém aqui é santo perfeito. Se não se erguia teu braço, Jesus te puxava. Arrebatamento total. É um processo. Mas o que o Senhor mesmo olha para nós e ele não digamos se orgulha, mas ele ficará feliz, é que nós lutamos todos os dias contra o pecado. Não estendemos a mão para ele, mas nós evitamos, não queremos, porque sabemos que está preparado para nós é muito melhor. Nós estamos num tempo que nós acreditamos que o pecado é muito melhor do que estar na presença de Deus ou a santidade, que é mais fácil. Vamos entender, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você está preparado para isso? Você que não aceitou a sua vida, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje à noite, te digo uma coisa, se você está preparando o horário certo, tem uma coisa, se você não está no horário para ir para o céu, está no horário para ir para o inferno. Ah, pastor, você está querendo assustar? Não. Porque Jesus está voltando e cada dia a evidência está aí. Porque nós planejamos para vir para a glória, para vir para Deus. Mas nós não pensamos 2 minutos para ir lá para o inferno. Para curtir o que o Satanás está oferecendo para a gente. Arrependam-se. Está na hora de nós se posicionarmos como igreja. Em oração. Dobrar o nosso joelho. Não se render ao pecado. Não se contaminar com as coisas do mundo. Talvez eu estou jogando um balde de água fria em você, meu irmão. Mas isso seria bom, porque está um calor, né? Mas é necessário que o Senhor cresça. Amém? Vamos lá. Eu preciso de... Senhor amado. A maior prova de arrependimento não é somente a confissão dos seus pecados, mas a mudança de vida, caráter e etc. Falta de arrependimento causa algumas consequências. A tristeza, orgulho, ódio, sem direção, amargura e solidão. Essas são as consequências da falta de arrependimento. Talvez você esteja revoltado com a vida. E quando nós estamos revoltados com a vida, a coisa mais fácil de fazer é colocar a culpa em alguém.
Eu falo com propriedade disso. Eu já passei por isso. Sabia que estava errado, mas é melhor culpar alguém do que chegar lá e pedir perdão. Será que realmente nós queremos que o Senhor cresça na nossa vida? Ah, mas eu quero que o Senhor cresça no meu lado financeiro, no meu trabalho. E a tua vida espiritual? Deus está 2 anos seguidos falando sobre intimidade. E nós mesmos queremos, ansiamos por essa intimidade com Deus? Se sim, se tem algo que precisa mudar, arrependa-se. Faça. Está na hora da igreja se posicionar. Amém? Segundo, para nós correr, obediência. 1 Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Cara, esse versículo aqui, se você ler, não precisa ler várias vezes. Se você ler 2, 3 vezes, você vai entender que sejam praticantes da palavra. Se você não pratica a palavra, você só é apenas um ouvinte, enganando a vocês mesmos. Ah, mas eu me arrependi, pastor. Agora eu estou na bênção. Amém, glória a Deus. E agora, você está obedecendo o que o Senhor está pedindo para você fazer? Porque se você não coloca em prática, se eu não coloco em prática, eu estou enganando a mim mesmo. E não é eu que estou falando, é a palavra. Uma frase aqui citada bastante na nossa igreja, que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso daqui já está bastante macetado aqui. Já batemos bastante nisso. E eu falo para você que isso é a mais pura verdade. Obediência geram bênçãos na nossa vida. Você quer que o Senhor cresça na sua vida, meu irmão? Obedeça. Se você não está disposto ainda a obedecer, nem entre nesse barco. Você vai se frustrar. Obediência, eu creio que uma das características não, mas uma das, digamos assim, partes do evangelho mais difíceis de se colocar em prática. Para mim é obedecer. Ouvir e você fazer sabendo que assim que você não concorda com aquilo, mas você vai lá e faz porque é necessário obedecer. Engolindo seco muitas vezes. Falar, Jesus, você aceitar o que Jesus está pedindo para você fazer, você não, eu vou fazer isso. A obediência, eu creio que, até coloquei aqui uma frase que isso, ela marcou na minha vida. A obediência é a parte visível da sua fé. A gente não vê a fé, mas através da obediência do cristão, a gente consegue enxergar a fé dele. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Se Deus te chamou para ser líder de célula, nem pense, meu irmão. Porque se você pensar, você não vai. Se Deus te chamou para você estudar para ser pastor, vai. Pare de ficar pensando. Se Deus te chamou para fazer algo dentro da igreja, ou fora, onde for, faz. Obedeça. É melhor do que ficar sacrificando e quebrando a cabeça. Te digo uma coisa, meu irmão. Deus não te chamou para você ficar sentado dentro da igreja e ficar olhando o pastor pregar, não. Cada um tem a sua função. Ah, pastor, mas eu queria ficar sossegado. Sossegado vai estar na glória, meu irmão. Você quer descansar? Agora que o Jesus te chamar para lá, você vai descansar. Obedeça. Que eu te garanto que vai ser melhor para ti. E para mim também. É abrir mão da nossa vontade, a obediência, pessoal, para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Simples. O que é obediência? É abrir mão da nossa vontade e fazer a do Pai. Sabemos que é bom fazer a nossa vontade. É bom praticar aquilo que... Mas é difícil muitas vezes fazer aquilo que agrade o Senhor. Porque precisa renunciar. As lutas vêm. Por que será que nós, como igreja de Cristo, não só nós aqui, igreja que é costeira, mas a igreja do Senhor, tem uma dificuldade muitas vezes grande de ajudar o próximo?
em obedecer. Porque ajudar o próximo, muitas vezes, causa muito cansaço. Fazer discipulado, então, meu irmão, glória a Deus para quem faz. Às vezes você pega uns bonzinhos, mas às vezes você pega uns carne no pescoço. E você está disposto a cuidar desses carne no pescoço? Eu falo, eu fui um desses, meu irmão. Glória a Deus que teve pessoas que teve sabedoria e mansidão para cuidar da minha vida. Hoje eu estou aqui, fruto de oração e de paciência, de amor de algumas pessoas que oraram pela minha vida. E isso eu posso falar com convicção, porque eu não vi, não apenas vi, mas eu senti o amor dessas pessoas pela minha vida. Agora chegou a nossa vez de fazer alguma coisa. E Deus está pedindo. Eu nunca vi aqui dentro da agora falando especificamente na nossa igreja que é costeira. Vou fazer 11 anos que estou aqui, eu nunca vi um crescimento tão grande em relação a discipulado na nossa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Jesus por isso, porque é algo que é necessário ser feito. Pessoas realmente se entregando, realizando discipulado com outras pessoas, as pessoas entendendo que é necessário ser discipuladas. E isso está crescendo, isso está motivando as pessoas, estão desenvolvendo as pessoas. E isso para mim eu acho magnífico, é maravilhoso isso. Mas isso vem tudo através da obediência, meu irmão. Renunciar à família, renunciar ao tempo de descanso, renunciar muitas vezes a um passeio com o filho ou com o marido, com a esposa, para poder auxiliar alguém. E isso daqui não é só para pastor e para líder, é para mim e para você. Nós precisamos parar de estar aqui estagnados e começar a praticar o evangelho verdadeiramente. 2025, que ele cresça. Nós precisamos ver as evidências de que ele cresça. Para mim me diminuir. Por isso que eu peguei esse tema. Esse tema. Quando eu ouvi falar, eu falei, não, eu tenho que pregar sobre isso. A necessidade de diminuir. Qual a necessidade de diminuir? E diminuir não é fácil, não. Não é fácil. Amém? Vamos rápido, que está acabando o meu tempo, Senhor. Exemplos de obediência. Noé construiu uma arca sob a orientação de Deus. Construiu uma arca que, cara, ele não sabia nada. Não tinha mecanismo, não tinha engenharia para aquele tempo. Só Deus falou, vai lá e faz. Imagina, o cara construiu uma arca em 120 anos, sei lá, o cara, que mecanismo o cara usou. Glória a Deus para ele. Hoje Deus pede para nós fazer uma oração para uma pessoa, nós falamos que temos vergonha, cara. Sadraque, Mesaque e Abednego. Outro exemplo de obediência. Os caras sabiam que ia ser queimado na fornalha. Mas eles sabiam que tinha um propósito, que tinha alguém junto com eles. Eles foram. Aconteceu, você sabe o que aconteceu no final da história. O rei e os outros que estavam ali se renderam ao Deus deles. Porque viram o milagre que aconteceu lá. Então, através da obediência, gera milagre. Obedeça, isso vai gerar um milagre na vida de alguém. Não vai ser à toa. E o principal, Jesus Cristo. Um exemplo de obediência. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele sabia qual era o plano. Ele sabia que precisava ir para a cruz. Ele sabia da dor. Ele sabia da perseguição. Ele sabia da tentação. Mas o que ele fez? Cumpriu. E eu falo para você. Você está disposto a cumprir o que Deus tem para você essa noite? Amém? Para finalizar. Terceiro. Buscar a Deus. Tiago 4,8 diz assim: aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem suas mãos, e você que tem mente dividida, purifiquem seu coração. É impossível que o Senhor cresça na minha vida se eu não buscar Ele. Gente, isso daqui não precisa. Isso daqui é lógico. Isso aqui não precisa ter 3 anos, 4 anos de teologia para entender isso aqui. É óbvio. Como eu vou me dizer que eu sou um discípulo de Cristo se eu não conheço Ele? Como eu vou pregar, falar do amor de alguém que eu não conheço?
Ah, mas ele mudou minha vida, tá, beleza, mas e o restante? Eu preciso buscar ao Senhor todos os dias. Crescer é isso, meu irmão. Quando fala assim, a necessidade de diminuir, é realmente eu distribuir o meu tempo e poder buscar ao Senhor. A intimidade é mais que necessária na vida. Precisamos buscar ao Senhor com intensidade todos os dias. Ah, pastor, mas eu tô cansado, não sei o quê. Se vira, meu irmão. Você tá cansado, você não fica sem comer. A fome bate, você dá um jeito, acorda até de madrugada para comer. E na oração? E na intimidade com o Senhor? Nós vamos deixar a desejar? A necessidade de que o Senhor cresça precisa de uma busca intensa a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui que para mim foram bem interessantes. Primeiro uma pergunta, por que buscar a Deus? A resposta, porque confiamos em suas promessas. Você confia nas promessas de Deus? Glória a Deus. Mas nós precisamos buscar esse Deus. Porque se eu confio nessas promessas, as promessas vão chegar, mas até esse caminho vai ser um caminho muitas vezes árduo. E se eu não tiver com Ele, vai ser difícil eu conseguir chegar ao êxito. Te digo, meu irmão, o povo de Israel caminhava para a terra prometida, estava caminhando. Segundo os estudiosos, era 3 anos. Levou 40. 40. Por quê? Murmuravam e reclamavam. Era um chorão, estava reclamando, queriam voltar a comer cebola. Que não estava bom o que o Senhor estava fazendo. Não estava legal. Sabe por que eu falo isso, meu irmão? Porque chegou um tempo que eles estavam buscando a Deus, mas chegou um tempo que o negócio começou a ficar tenso, eles se esqueceram. Nós estamos num tempo que buscar a Deus é uma dificuldade muito grande. Que nós queremos fazer como na nossa casa. A comodidade da nossa casa. Se nós pudéssemos terceirizar a busca em Deus, nós fazíamos. Mas tudo gera um sacrifício. Tudo gera um agir, uma intensidade. E é isso que Deus está falando com nós hoje. Quer que Ele cresça na sua vida, meu irmão? Louco, eu estou no velório. Você quer que Ele cresça, meu irmão? Está disposto a pagar o preço? Glória a Deus. Tirar aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que vem, que está no nosso coração, que tira a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui. Ai, Senhor, eu quero te buscar mais, mas é o celular, é isso, é aquilo que tira a atenção de Deus todas as vezes. Deus está pedindo para nós essa noite. Coloque no seu projeto de vida. O que você também quer me dar? O que você quer tirar? Aquilo que está tirando a minha prioridade na sua vida. Que muitas vezes é o celular, muitas vezes é os vícios. Tem alguma coisa que está tirando a prioridade de Deus na minha vida. E Deus não está querendo fazer uma troca com você, não. Deus só quer ouvir de você o que realmente está tirando a prioridade dele. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Antes de nós fazermos uma oração, quero que você feche seus olhos.